Então, quando nós vemos esta palavra, bispo, de Meu Deus. Daniel capítulo 5, o banquete do rei Belsazar. O banquete do rei Belsazar achava que ele era a maior autoridade, ele já se constituía como se fosse Ele achava que ele já se constituía como um Deus, como uma autoridade máxima que podia ou que poderia governar toda a humanidade. Meu Deus. Mas ele se achara que é o tal e na verdade não é nada. Se Deus não tiver no controle, não é nada. Nós vemos todas essas guerras que estão acontecendo no momento. A autoridade ucraniana, a autoridade russiana tem achado que eles é o cara, mas na verdade quem domina é o Senhor Deus, quem dá a ordem é Deus, quem está no controle é Deus. Eita glória! Meu Deus. Então o rei Belsazar achou que ele era quem comandava. Meu Deus. Só que ele esqueceu que tudo que estava nas mãos dele era de Deus. Ele esqueceu que a autoridade que estava na mão dele era de Deus. Ele esqueceu que os objetos de ouros e de prata que estavam na mão dele era de Deus. Ele se esqueceu que o candelabro da casa do Senhor, a iluminária da casa do Senhor, que representa os 7 Espíritos de Deus, ele esqueceu que tudo era de Deus. Ele esqueceu que os convidados que estavam na casa, vindo de outros ocidentes, de outros países, ele pertencia a Deus. Ele esqueceu que todo o ouro e toda a prata que estava na mão dele era de Deus. Meu Deus, aleluia. E nós vemos, bispo, porque pastores, autoridade, rei, sacerdote, têm esquecido que tudo que estão na mão deles pertence a Deus. É verdade. E não querem dar plena reverência diante de Deus. E aí sabe o que acontece? Toda a humanidade sofre. Toda a humanidade sofre, sabe por quê? Porque homens que se acham inteligentes, que se acham sábios, que se acham muito inteligentes, na verdade estão fazendo o que não agrada ao Senhor Deus. O Senhor Deus tem dado liberdade e liberalidade a que o inferno vem agir no mundo. Sabe para quê? Para mostrar que eles têm que reverenciar, se humilhar diante de Deus. Aleluia. Meu Deus. Olha que tremendo. Aleluias. Aleluia. E aquele que lê o que está escrito na parede, me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura. Sabe o que eu entendo biblicamente? Não vou nem falar historicamente aqui. Eu vou falar espiritualmente, bispo. Quantos estão se vendendo? Ou seja, quantos estão se deliciando em banquetes? Quantos estão se entregando a banquetes, a mordomias? Quantos estão, vivendo numa mordomia e acabando se esquecendo da parte espiritual? Quando menos espera, o homem e a mulher já perdeu a intimidade com Deus, já perdeu a intimidade com o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque tem se entregado a grandes banquetes, a grandes delícias deste mundo, e na verdade perderam a intimidade. Quantos se venderam, quantos se entregaram a certos banquetes, a ofertas. É verdade. E o rei está fazendo uma oferta aqui. O rei Belsazar da Babilônia está fazendo oferta. Aquele que interpretar, aquele que explicar a escrita na parede, receberá vestimentas de púrpura, as melhores vestes. Quantos estão aí, bispo? Quantos estão aí recebendo oferta de Satanás, achando que é de Deus, recebendo oferta de Satanás e acabando morrendo espiritual,
morrendo, se entregando à oferta de Satanás e morrendo espirituais, achando que é de Deus. Algumas ofertas que tem vindo por aí na mão de pessoas. Quantos recebem a oferta até de emprego? É uma oferta grande, multinacional. Mas na verdade, quando ele entra, ele ganha bem, ele se alimenta, se abastece bem. Mas sabe o que ele perde? Ele perde a intimidade espiritual. Ele acaba se entregando tanto ao emprego, ele acaba se entregando tanto ao trabalho, que se esquece do mundo espiritual, da vida espiritual. Sabe o que acontece? Quando menos espera, ele está morto espiritualmente, ele está sem vida espiritualmente. Tem de tudo, mas não tem nada. É o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. Muitos se consideram ricos, mas são pobres. Quando Jesus está dizendo lá no Apocalipse, muitos se consideram ricos e são pobres, é porque muitos tinham uma vida arregalada, uma vida abastecida, mas a vida pobre no mundo espiritual. Então Jesus chega e diz: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestimentas brancas para te vestir ou vestir as tuas vergonhas, e colírio para ungir os teus olhos. Aleluia. Sabe por que Jesus disse estas três formas? Ouros purificados pelo fogo, vestimentas brancas e colírio. É porque a igreja, o povo, tinha perdido a intimidade, na santidade, na espiritualidade, na sensibilidade espiritual. Haviam perdido esta intimidade. É por isso que o Senhor Jesus chama a atenção da igreja: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Ele estava dizendo: vocês não sabem o que é riqueza, vocês não sabem o que é riqueza. Esta riqueza que vocês têm, ela queima, a traça rói. Esta riqueza que vocês têm, o fogo consome. Ele estava dizendo: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, o ouro que não termina, o ouro que permanecerá para todo sempre. Aleluia. Na eternidade. Meu Deus. Vestimentas brancas para te vestirem. Jesus estava dizendo para eles: vocês podem andar de vestimentas das melhores, vestimentas mais caras que forem, mas vocês precisam da vestimenta que cobre a nudez de vocês. Vocês vestem uma vestimenta cara, uma vestimenta bonita, mas essa vestimenta não consegue cobrir a nudez de vocês, o pecado de vocês. A vestimenta só encobre. Essa vestimenta não cobre a nudez de vocês, essa vestimenta só apenas encobre. Porque não adianta vocês andar bonito. Aleluia. E muitos estão confundindo a cor, e confundindo o evangelho, a história bíblica, com a cor da carochinha, ou com a história da carochinha. Aleluia. Você pode andar de vestimentas bonitas, mas só está encobrindo. Essa vestimenta só está encobrindo, porque na verdade o que cobre o teu pecado é a vestimenta espiritual. O que cobre, lava, o que limpa o teu pecado é a vestimenta do Senhor. Quando ele disse: aconselho que também compre colírio para os teus olhos. Sabe por quê? Porque muitos já perdeu a visão, muitos perderam a espiritualidade, não tem mente espiritual mais, já não tem mais mente espiritual. É isso que Jesus está, aleluia, convocando a igreja. Então o rei Belsazar convida pessoas para interpretar a escrita na parede, aleluia. Ele disse que quem interpretasse, ele daria vestimentas das melhores, de púrpura, que era vestimentas reais, né? E um colar de ouro para pôr no seu pescoço, e será ainda a terceira autoridade mais importante no seu reino. Foi daqui que Daniel se constituiu como a terceira autoridade no reino da Babilônia. Um profeta Daniel. O próprio Deus, irmão, quando quer exaltar, quando quer levantar o homem, Deus Aleluia. Forma uma situação para levantar o homem em certo lugar ou em certo país,
ou na casa, ou na igreja. Quando Deus quer levantar o homem e a mulher, Deus forma uma situação. Precisou Deus reunir 1000 autoridades, bicho. Meu Deus. Precisou Deus reunir 1000 autoridades para levantar o profeta Daniel e constituí-lo como a terceira autoridade, aleluia, mais importante no reino da Babilônia. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Deus é tremendo. Quando Ele quer levantar o homem, Ele forma certas situações. Se for preciso arrancar pastor, se for preciso arrancar apóstolo, se for preciso arrancar sacerdote, se for preciso arrancar obreiro, líder de obra, para colocar a tua vida, Deus faz, porque Ele é Deus. É verdade. É. Então o rei Belsazar convocou as autoridades, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros, os sábios, a todos os inteligentes da Babilônia, em todo o reino da Babilônia. Vou dizer para você, igreja, que não era qualquer sábio não, era os mais sábios da Babilônia, os mais inteligentes da Babilônia, os astrólogos, os cientistas da época. Você entendeu? Não era qualquer pessoa não. E Daniel estava lá. Daniel estava lá orando, estava buscando ao Senhor. Daniel estava buscando ao Senhor, aleluia. Daniel estava buscando ao Senhor, igreja, lá de canto, aleluia. Sabe por quê? Deus precisou levantar Daniel, aleluia, como autoridade, porque se Deus não tivesse levantado Daniel, muitos da nação de Israel haveriam morrido dentro da Babilônia. Deus precisou aleluia levantar o seu ungido, o seu sábio, o seu inteligente, homem que estava lá, desprezado, de canto, de escanteio, aleluia. Mas é interessante que quando alguém conhece a nossa história, irmão, quando alguém sabe da nossa história, sempre vai ter alguém que vai suar o nosso nome. É verdade. É isso mesmo. Sempre vai ter, Bispo Giovanni, alguém que vai suar o nosso nome. Nem que seja falando mal de nós, nem que seja nos retalhando, mas eu pouco me importo, porque os retalhadores, essas pessoas que nos retalham, que te retalham, ei, que fala de você, são tudo ferramenta de Satanás, são tudo instrumento de Satanás para suar o nosso nome também, porque quando ele chega com o nosso nome em certos lugares que acredita em nós, que dá crédito em nós, ei, sabe o que Satanás vai fazer? Vai botar o seu rabo entre as pernas e vai sair correndo. Sabe por quê? Porque ainda tem gente que acredita no ministério da palavra de Deus nas nossas vidas, Bispo Giovanni. Aleluia, é ei, pouco me importa se alguém fala de mim, se alguém me retalha, se alguém me apedreja, eu tô pouco me importando. Ei, não quer ir levar uma cesta básica lá em casa não, não quer ir no supermercado fazer uma compra pra mim e levar lá em casa não, não quer fazer minhas compras na loja, pagar minhas contas não, vai lá, rapaz, meu Deus, vai lá fazer isso pra mim. Se tu fizer isso pra mim, aí eu dou crédito. Se você falar de mim, aí eu dou crédito. Pode falar, que eu vou acreditar que tu fala de mim. Aleluia. Mas se tu não faz isso, irmão, eu não estou dizendo com os que estão aí na live, porque os que estão na live são pessoas de Deus, são homens e mulheres de Deus. Eu estou falando que irão ver esta gravação, irão assistir essa gravação. Ei, aleluia, eu não estou falando para os que estão nos assistindo, aos que estão entrando nesta live, eu estou falando para aquelas pessoas falsas. Quando vê o teu irmão caído, quando vê a tua irmã caída, quando vê o teu irmão passando por processo, não sai falando pelo WhatsApp, não sai espalhando em grupo, vai pro joelho, pedir
para o Senhor te ajudar e ajudar esta pessoa que está fraca, que está desanimada. Quantas pessoas ridículas que se dizem obreiro, bispo, que se dizem, aleluia, que se dizem homens e mulheres de Deus, líderes, mas são pessoas, irmão, que não sabem chegar e aconselhar, não sabem chegar e sentar. Eles querem, aleluia, eles querem aconselhar só porque essa pessoa acredita no ministério dela. É verdade. Mas se essa ela não consegue aconselhar, Verdade. ela já enxorta para fora da igreja, porque não tem espírito de aconselhamento, não tem espírito de aconselhador, não tem espírito de líder, não tem espírito de um servo pastor, de uma serva pastor. As pessoas estavam projetando, estavam maquinando, igreja. Enquanto pessoas estavam projetando contra a vida de Daniel, olha que tremendo. Enquanto pessoas estavam fazendo motim, fazendo facção, grupos de facção religiosa, tentando. Era a oração de Daniel no capítulo 9, de Daniel ao capítulo 10. A oração dele era essa: Senhor Deus Jeová, abençoa o meu povo, abençoa os meus descendentes, abençoa todos aqueles que o Senhor livrou dos cativeiros lá atrás, resgatou a todos. Olha a oração dele: livra eles do pecado. Enquanto muitos estavam, aleluia, fazendo motim para defamar, para prender, aleluia, para apagar a voz profética, para fechar a boca de Daniel. E olha o que Deus fez. Deus precisou chegar neste banquete e pairar. Olha, a gente pensa que Deus só desce aonde está reunido, 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Mas tem hora que Deus é preciso descer aonde está bagunçado o negócio. Às vezes nós pensamos que Deus só desce no lugar onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, bispo. Mas tem hora que Deus desce, irmão, aonde o lugar está bagunçado. Deus desce, ainda que ele não se mostre por corpo completo, mas ele se mostra só com a mão dele escrevendo, para mostrar que ele é quem manda. Não precisa nem ele vir completo, só a mão dele, só a escrita do dedo dele já se cabe a realizar a manifestação da glória dele. É verdade. Precisa. E quando ele quer, bispo, ele não manda anjo, ele mesmo vem e escreve. Igreja, ele não manda anjo. Quando ele quer vir, tem situações que Deus não precisa mandar anjo, não precisa mandar príncipe, não precisa mandar arcanjo, Miguel, ou aleluia, ou serafim. Não, tem situação que... Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Ei, existe situação da tua vida que Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar profeta, Deus não vai mandar pregador, Deus não vai mandar, a profeta, a profetiza, o profeta, não, mensagem. Olha o que Deus faz, bicho. É verdade. Chega em uma situação, em um banquete, só que esse banquete estava todo bagunçado. Era um banquete onde estava havendo prostituição, era um banquete onde estava havendo maquinação de mente, reinos se combinando, maquinando, para levantar, quem sabe, um ídolo, uma estátua ao rei da Babilônia, para que ele viesse se constituir como o próprio Deus do país. Aí sabe o que Deus faz? Deus, irmão, sempre chega. Deus próprio sempre desce quando a situação não está de acordo com Deus. Verdade. Nós vemos, irmão, quando a Babilônia nasceu. Aonde que a Babilônia nasce? Lá em Babel. Início ela era chamada de Babel. Irmão, a Bíblia diz que a Babel foi constituída e construída
um dos netos de Noé, a Babel foi construída. E a Bíblia diz que a Babel foi construída até o topo do céu, aonde ninguém mais compreendia ninguém, aonde ninguém mais entendia ninguém. E foi preciso Deus confundir toda a língua, todo o idioma deles, para que eles se confundissem um com o outro, para que não chegasse além do que eles queriam fazer. Quando o homem está, aleluia, em uma trajetória, fora do controle de Deus, o próprio Deus desce na casa. É isso que Deus está dizendo nesta manhã. Quando tudo fugir do controle, o próprio Deus desce e coloca tudo no seu devido lugar. É isso que Deus está dizendo nesta manhã. Creia que Deus está entrando na situação da tua casa, Deus está entrando na situação da tua empresa, Deus está entrando na situação do teu relacionamento, porque se estiver entrando em descontrole, próprio Deus está descendo e colocando no controle. Aleluia. Deus chega no ambiente, e quando Deus chega no ambiente, é para salvar, é para curar. Quando Deus chega na casa, quando Deus chega na casa, o que está torto volta ao lugar. Quando Deus chega na casa, quem não é salvo, Deus salva. Quando Deus chega na casa, quando Deus chega na casa, se está enfermo, Deus cura. Se estiver de cama, Deus levanta. Se estiver morto, Deus faz reviver. Aleluia. Deus chegou de Belsazar. Aleluia. Porém o Belsazar, não entendendo que era a mão de Deus, sabe por quê, igreja?